Ele é teólogo e doutor em liderança. Ele está aqui hoje comigo e com o Humberto, o Rivanildo Guedes, para falar sobre como liderar nos tempos modernos. Ele é doutor em liderança e está aqui comigo e com o Humberto hoje para falar sobre liderança e sobre como que a gente vive, né? Liderança no mundo atual. Rivanildo, é um privilégio ter você aqui com a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, né, com toda a tua experiência. Existe uma verdade em liderança? Eu posso entender, diante de múltiplos fatores, de um mundo contemporâneo, um mundo moderno, existe uma verdade em liderança? Eu acredito, então, que toda a cultura humana, seja ela qual for, ela tem uma religião por trás, uma religião que a forma, uma religião que a fundamenta. No caso do mundo ocidental, no nosso caso aqui, o cristianismo foi quem nos formou. O cristianismo foi quem formou o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso conceito de certo e errado, o nosso padrão, a nossa forma de enxergar o que é um pai, o que é a mãe, o que é um filho, a nossa forma de olhar para o Estado, por exemplo, o Estado democrático, no caso. O cristianismo, então, fundou tudo isso e formou tudo isso. Então, eu acredito no seguinte, que ainda que a gente tente projetar a vida para o futuro, isso está certíssimo. Nós que gostamos de trabalhar e de pensar a liderança, nós ensinamos sempre a olhar para o futuro, olhar para o amanhã, projetar a sua vida para amanhã, crescer, buscar excelência. Mas existem momentos na vida que nós precisamos olhar para trás, que a gente precisa olhar para as raízes que nos formaram. Então, quando a gente pensa em verdade, quando a gente pensa em buscar uma verdade, nós precisamos fazer exatamente isso. Porque a perda das raízes faz com que a gente perca o referencial de verdade. Então, o mundo de hoje, que a gente chama de mundo moderno, muitos usam outras expressões como pós-modernidade, hipermodernidade, como o Zygmunt Bauman gosta de falar de modernidade líquida, por exemplo. Mas a verdade é a seguinte, não existe mais um referencial de onde você tirar o conceito de certo e errado. Não existe mais por causa dessa modernidade, porque na modernidade a religião ela sai de cena. Na modernidade a religião sai do centro da sociedade, da forma de pensar, da forma de conduzir todas as coisas. Então, no nosso caso, nós não sabemos mais o que é a verdade, porque o cristianismo não é mais esse fio condutor que diz para onde a gente tem que olhar. Então, sem querer falar de religião aqui, mas eu quero falar da Bíblia e de Jesus Cristo. Porque, como diz o historiador e comentarista Leandro Carnal, eu gosto muito de citar isso que ele fala, quem quiser entender o mundo ocidental tem que ler a Bíblia. Porque foi a Bíblia e, consequentemente, Jesus Cristo quem formou o nosso modo de pensar. Então, existe uma verdade? Existe. Uma verdade única que nos conduz e que nos conduziu até hoje. Mas para que a gente restaure ou resgate essa verdade, a gente precisa olhar para trás, lá para as nossas raízes, para onde nós fomos formados, para que a gente perceba, então, aonde a gente se perdeu. E assim, um olhar para trás, um olhar para frente e um olhar para o alto. Simples assim, só isso, mais nada.